Pode sentar, sente. Abacaturi de cabanturu. Aleluia. Deus é bom. Pessoal, louvor, pode sentar. Muta os instrumentos, por favor. Daqui a pouco eu vou precisar de vocês. Queria que o Isaac abra aí a Bíblia na RA. Marcos 11, 23. Você vai dizer para seu irmão assim: você consegue. Você pode. Vai dar certo. Amém? Glória a Deus. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Hoje eu vou estar falando um pouco sobre o poder da ação. Ação, agir. Quinta-feira foi extraordinário. Quem estava aqui quinta-feira? Quinta-feira quem ministrou foi Daniela. E ela falou sobre fé. E ela ensinou sobre o poder de declarar a palavra, sobre o poder de confessar a palavra, sobre o poder de chamar à existência aquilo que não é como se já fosse. Você sabia que tem um versículo que diz isso? Deus, Ele é o Deus que chama à existência aquilo que não é, ou seja, aquilo que não existe como se já existisse. E Daniel estava ministrando sobre o poder da palavra. Sobre o poder de chamar à existência. No final do culto nós celebramos. E eu comecei a trazer algumas... Não coloco o versículo agora não, deixa o culto. E eu comecei a trazer alguns testemunhos de como coisas aconteceram porque a gente chamou à existência. Teve o testemunho do nosso querido irmão Anderson, lá de São Vicente. Ele morava em São Vicente, no sítio lá pro São Vicente. Na época, quando nossa igreja estava começando, nós não tínhamos muitas coisas. Nós não tínhamos quase instrumento, não era antes, era pouco instrumento. E Anderson me viu lá na igreja orando. Eu estava orando dessa forma, com a mão levantada para cima, agradecendo a Deus. E estendendo a mão, né? Dizendo: Pai, obrigado por essa bateria, obrigado pelo baixo da igreja, pela guitarra. E antes não entendia o que era chamar a existência, porque quando eu estendia a minha mão, não me lembro se tinha bateria. Não tinha não. A bateria que tinha, eu tinha ofertado na época da Filadélfia. Não tinha bateria, tinha um violão. Né? Tinha um reco-reco, né? Era que eu contei já, que era irmão Mitonho tocando no reco-reco. Era Eduardo tocando no pandeiro e ficava lá, cheque tchucubugadaka chequepre. O povo pensava que era uma macumba. E eu estendi a mão e eu me lembro desse versículo que a Bíblia diz que Deus chama à existência aquilo que não é como se já fosse. E eu olhava, eu não via os instrumentos naturalmente, mas eu via pela fé. E eu dizia: obrigado por essa bateria, por essa guitarra, obrigado pelos músicos. Nem músico, não tinha nem instrumento, nem músico. O músico que tinha era o que eu te disse, né? Era Dudé. Dudé ele era o cantor. Quando ele tinha uma oportunidade, ele cantava Jesus! Aí eu digo: meu Deus do céu. Mas nós estávamos começando, hoje nós estamos bem melhor. E eu agradecia a Deus, já agradeci, estendi a mão. E antes estava vindo para o culto, né? Porque eu ia buscar o povo de São Vicente para eles assistirem o culto. Era demônio. Pensa num lugar que tinha demônio naquele tempo. Eu não sei se ainda está desse jeito, agora tinha demônio demais. Aí eu ia buscar os irmãos lá, os irmãos vinham para cá e antes ficava na porta olhando assim. E eu: obrigado por essa bateria. Antes procurando a bateria e não achava. Aí antes disse que quando acabava o culto, antes ficava lá no altar procurando a guitarra, a bateria, o teclado. Porque na época ele não entendia que eu estava chamando a existência. Irmão, e tudo aquilo que eu chamei a existência veio. A bateria veio, a guitarra veio, o baixo veio,
Amém. Chamei a existência esse som. Só esse sub que tem aqui, os dois, dá quase 10 mil reais. Naturalmente falando, nossa igreja não tinha condição de comprar. Mas eu chamei a existência e Deus mandou a condição. Amém? Eu chamei a existência o terreno da igreja. Ganhamos um terreno. Ganhamos um terreno para construir a igreja com 11 metros de largura, com 40 de comprimento, no centro da cidade. Dá um glória a Deus? Olha de novo para sua irmã e diga: a fé funciona. Agora a gente tem que ter muito cuidado com as palavras que a gente pronuncia, porque lá no livro de Provérbios diz assim: a boca tem poder de vida e de morte. E aquilo que tu fala, tu comerá do teu fruto. O teu futuro hoje, o que você é hoje, é aquilo que você falou no passado. Eu vou repetir, nota. O que você é hoje é o que você falou de si próprio no passado. Eu vou repetir, que era para ter dado um glória a Deus. O que você é hoje é o que você falou de si próprio lá no passado. Se você dizia que era cheio de doença, se encheu de doença. Eu tenho uma prima que mãe disse para mim que ela estava no hospital, na época, com um rim cheio de pedra. A mãe disse: senhor Roberto, é porque ela fica dizendo que o rins dela é uma pedreira. Eu digo: por isso que é uma pedreira, porque ela está chamando a existência pedra no rins e pedra está crescendo. Quem está entendendo? Nasceu um caroço na minha perna. E eu olhei para aquele caroço e eu disse assim: eu amaldiçoo esse caroço em nome de Jesus. Seque e murche. E eu esqueci do caroço. Passou alguns dias, quando eu olhei, o caroço estava preto. E hoje o caroço está lá no inferno. Olha de novo para seu irmão e diga: a fé funciona para você também. Amém? Você tem, o que você tem hoje é consequência do que você disse no passado. E o que você terá lá na frente será consequência do que você vai dizer a partir de hoje. Diga glória a Deus. Se você quer ser um médico, diga: eu serei um médico. Se quer ser um advogado, eu serei um advogado. Você quer ser o maior empresário dessa cidade, serei o maior empresário dessa cidade. Pronuncie palavras. Isso é bíblico o que eu estou dizendo. Abra aí a Bíblia em Marcos 11, 23, para você ver. Foi Jesus que disse isso. Não é palavra minha. É da Bíblia, está escrito na Bíblia. Jesus disse assim, ó. Leia em voz alta, todo mundo. Porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser este monte: ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no teu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, assim será com ele. Aí talvez você pergunte: mas o que é o monte, pastor? O monte são os problemas, as dificuldades daquilo que quer roubar de você. Amém? Você sabia que Deus quer que você coma o melhor dessa terra? Amém? Você sabia que você pode chamar o suprimento para você? Você sabia que você pode liberar anjos de Deus para trazer os recursos para a sua vida? Tudo que eu estou falando é bíblico, irmão. Você fala, você libera a palavra, você declara a palavra e começará a dar existência àquilo que você está falando. Dá um glória a Deus. Sabe por que Jesus disse isso aqui? Jesus estava treinando os discípulos dele. Porque se você voltar a alguns versículos anteriores, você vai encontrar Jesus com fome. A Bíblia diz isso aqui, os versículos anteriores. Jesus com fome e passa e vê de longe uma figueira. Esse texto é muito conhecido, irmão. E ele vai e se aproxima daquela figueira para ver se tinha figos, para comer e matar a fome. E ele vai com os discípulos dele. E quando ele chega e encontra aquela figueira, não tinha nenhum tipo de fruto nela. Jesus lança uma palavra. Diga comigo: Jesus lança uma palavra. E Jesus disse: nunca mais nasça fruto de ti. Irmão, e Jesus saiu com os discípulos e foi embora.
A figueira continuou do mesmo jeito que estava. No dia seguinte, os discípulos voltam por aquela mesma localidade e se encontram com aquela figueira. E os discípulos ficaram admirados, porque a figueira estava seca desde a raiz. Cadê o glória a Deus? Aí Jesus coloca o versículo 23, versículo 20, vamos ler o 20, o versículo 20. Versículo 20, do mesmo texto. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a... Mas por que, pastor, a figueira secou? Diga, por que, pastor? Porque Jesus liberou a palavra. Em vez de você estar dizendo, ai, que dor nas costas, ai, que dor de cabeça, ai, porque essa doença, ai, porque... Chame saúde para o seu corpo. Em vez de você dizer, eu estou tão triste, sorria da cara do diabo. Amém? Porque a fé não é sentimento. A fé é uma disposição de agir, mesmo quando você não está sentindo nem está vendo. Amém? Então, quando eles passaram lá, viu a figueira seca desde a raiz, vamos ler o versículo seguinte. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoar secou. Versículo seguinte, ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus. Esse tipo de fé que Jesus está falando nos originais, não é acredite que Deus existe? Quem acredita que Deus existe? Agora olha para seu irmão e diga assim, só o fato de acreditar que Deus existe, mudou alguma coisa na tua vida? Mudou não, irmão. Porque não é só acreditar. Esse texto no original, que foi mal traduzido dos original, Jesus estava dizendo assim, tenha a fé que Deus tem. E como é a fé que Deus tem? Falando. Daniel disse no culto passado que como foi que Deus criou as coisas? Como foi que Deus criou as coisas? Falando. Deus dizia, haja luz, e luz houve. Haja estrelas, estrelas aconteceu. Amém? Ele falava e dava forma. Ele falava e dava forma. Você fala e dá forma. Você fala e dá forma. Você fala e dá forma. O diabo diz na sua mente, você vai morrer. Você fala, eu vou viver para contar os feitos do Senhor. O diabo fala, você está se acabando. Você diz o Salmo 91, vida longa te darei e mostrarei a minha salvação. O diabo mostra a enfermidade. Você levanta a mão para o céu e diz, eu sou curado em Cristo Jesus. Você começa a falar e as coisas começam a dar forma. Agora eu estou para o seu irmão e diga, não é falar só uma vez não, irmão. É continuar falando. Continuar falando. Não para de falar. Não para de chamar a existência. O que você quer? Amém? O que você quer? Vamos ler novamente o versículo 23. Eu quero que você leia em voz alta. Todo mundo pode ler? Já. Porque em verdade afirmo que se alguém disser... Para. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser... Tem alguém aqui? Vou repetir para ver se a revelação entra no seu coração. Porque não tem aquelas pessoas, não, mas isso é para quem tem muita fé. Não, a Bíblia diz assim, porque em verdade vos afirmo, se alguém, tem alguém aqui, irmão? Topa no seu irmão e diga, fale a palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Se alguém disser este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquele que diz, assim será com ele.
Assim. Agora, pula o versículo 24. Jesus estava ensinando fé para os discípulos. No versículo 24 ele diz assim: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes ou declarar ou chamar a existência, crede que recebeste? Crede que recebeste? É porque tem gente que quer crer que recebeu quando acontecer. Olha para seu irmão e diga assim: tem que crer antes. 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 É fácil. Você vai pedir algo a Deus, você vai pedir uma porta de emprego. Você está desempregado. É vontade de Deus dar um emprego a você ou não é? É vontade de Deus dar um emprego a você para você prosperar e dizimar na igreja ou não é? É vontade de Deus que a sua empresa quebre? É vontade de quem? Do diabo. É vontade de Deus que a sua empresa floresça e você usufrua, coma o fruto da terra e ainda abençoe o reino de Deus e ainda abençoe as pessoas. É vontade de Deus ou não? É vontade de Deus que você ande em saúde ou não? É. Se é vontade de Deus, você ora. Pai, obrigado. Essa úlcera está terrível. Essa diabetes está terrível. Eu oro ao Senhor no nome de Jesus, porque a sua palavra diz: tudo que eu pedi em oração, se eu crer que recebi, assim será comigo. Eu oro e recebo agora a cura em nome de Jesus. Amém. Crede que recebeste. Mas o diabo é tão sujo que ele volta com os sintomas, né? Nunca diga, eu penso, tem gente que perde a cura porque diz assim: eu pensei que eu tinha sido curado. Não. O fato de você sentir ou não duvido que você foi curado, não. Você foi curado. Crede que recebeste? Crede que recebeste? Crede que recebeste antes e se manifestará na sua vida. Olha de novo para seu irmão: você crê antes e se manifesta depois. Agora presta atenção, abre comigo em Tiago 2,26, que isso é importante. Quem já aprendeu que eu preciso falar a palavra? Amém? Mãe, nunca diga: mas menino, tu é burro, né? Faça isso não, pelo amor de Deus. Seu filho será o que você está dizendo. Você está chamando a existência a burrice para a vida dele. Mas tu é teimoso. Fala isso não, pelo amor de Deus. Tu vai acabar preso. Vai, tu está profetizando. Tu vai morrer. Aí quando morrer, ai Jesus, tu profetizou. Chame a existência. Impõe a mão sobre o seu filho. Isso é uma peste. Não, impõe a mão, tu és uma bênção. Tu és herança do Senhor. A professora chama você na escola e diz: teu menino não quer estudar, é porque ele não estuda e tal, ele é isso e aquilo. Você chega com a chinela, já mete, deixa de ser burro, miserável. Chamando a existência aquilo que não presta para a vida dele. Olha para ele e diga: você é inteligente. Tem algo em você que outros não têm. Irmãos, é incrível. Quem lembra de Chaves e Seu Madruga? Quem já assistiu aqui? É arretado demais. Prepararam uma brincadeira com o Seu Madruga, parece que era o aniversário dele. Olha que interessante. Aí estava combinando, né? Todo mundo chegava perto de Seu Madruga e dizia assim: Seu Madruga estava sorrindo, né? Se sente mal, aí Seu Madruga. Lá vinha Chiquinha: se sente mal. Ele não tinha nada, mas de tanto eles falar, Seu Madruga botou um negócio parece na cabeça e ficou lá na cama esperando a morte.
Esses dias chegou o irmão, tinha orado. Eu tinha orado por cura pela vida dela. E a irmã chegou porque toda vez que ela chegava, ela dizia: ô pastor, é porque deu isso em mim, aconteceu isso. Ela só falava negativo. Aí eu disse: meu Deus, e agora? Quando ela chegou, eu olhei para ela assim. Ela estava toda assim, né? Porque tem gente que gosta de ficar assim, comiseração, né? Assim, pastor, eu olhei para ela assim: minha irmã, seu semblante mudou. Ela fez, e minha irmã foi curada. Amém? Eu me lembro de Eduardo Batista. Quando a gente chegava perto de Eduardo Batista, se emagrecesse um pouquinho, aí ele chegava para a pessoa e dizia: mas tu tá acabado. Não era assim não, irmã Dulce? Tu estás descaído. A Bíblia diz que a boca tem poder de vida ou de morte. Toca no seu irmão e diga: não fala negativo, irmão. Amém? Diogo levou o filho dele para fazer uma cirurgia de apendicite. E ele estava em observação, a criança. Comia e vomitava, comia e vomitava. E eu falando com o Diogo pelo telefone, pelo WhatsApp, e eu disse assim, isso foi ou foi sexta ou foi sábado. E eu disse assim: segunda-feira ele sai daí. Foi mais ou menos assim, não foi, Diogo? Irmão, não tinha nem como saber. Eu nem recebi revelação de Deus, não. Eu falei pela fé. Sabe o que aconteceu? Antes de meia-noite, Diogo chegou em casa na segunda-feira. Dá uma glória a Deus. Amém? Vamos ler aqui Tiago 2,26, que é importante. Na RA. Diz assim, leia comigo. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem a obra é morta. Eu tenho que falar a palavra, eu tenho que declarar a palavra, mas eu tenho que agir. Amém? Ação! Movimentar-se! Por que quem estava quinta-feira aqui? A irmã, fique de pé, irmã. Tinha perdido um rins, passou praticamente pela morte, estava fazendo aquele tratamento de hemodiálise, é assim. E quinta-feira eu botei ela para andar aqui dentro da igreja. Ela fez mais do que andou, ela correu dentro da igreja. Ela foi curada dentro dessa igreja, irmão. Ela está fazendo os procedimentos, não faz mais hemodiálise não. Olha aí, dá uma glória a Deus, irmão. Eu olhei para ela, o Espírito Santo disse assim: chama ela na frente para andar. E por que andar? E por que correr? Ação. Fé. Porque o diabo vai dizer: tu não pode nem andar, tu não pode correr, tu não pode andar. Aí ela vai e age. Aí eu digo: você que está com problema na perna, ande, corra. Aí você pela fé age. E quando você age pela fé, o poder de Deus se manifesta. Porque a Bíblia diz que a fé sem a obra, ela é morta. E quando a Bíblia diz a fé sem a obra é morta, ele está dizendo ação, ação, ação. Pode sentar, irmão. Amém? Você quer ser um advogado? Acorde cedo. Pegue os livros e meta a cara. Você quer ser o melhor vendedor? O que é que você faz? Haja, se movimente, crer com o coração. Fale: serei o melhor vendedor.
Clientes me comprando, eu declaro em nome de Jesus. Age, fala, crê com o coração, faça, aí você se levanta de manhãzinha, eu vou fazer a rota. Não passa naquele cliente não, que ele não compra a ninguém, é nele que eu vou. Quem está entendendo? Amém. Ação. Porque se você não tiver ação, não vai acontecer. Olha, irmão, vem no meu coração agora, 1 Reis. Abra aí, quem está aprendendo a palavra? Amém. 1 Reis 17. Presta atenção nisso aqui, olha que interessante. Fala do profeta Elias. Grande homem de Deus, que se levantou naquela época, porque havia uma corrupção muito grande, e Deus levantou ele para profetizar que ficaria 3 anos sem chover naquela região, 3 anos e meio, se eu não me engano. Amém? E por causa dessa profecia, houve uma grande perseguição para tirar a vida dele, para matar ele. Aí no versículo 3, 1 Reis, capítulo 17, versículo 3, Deus fala para Elias assim: retira-te daqui e vai para o lado oriental. Esconde junto à torrente de Querito, fronteira ao Jordão. Agora lê comigo o versículo 4, todo mundo, está prestando atenção aqui? Lê o 4. Beberás da torrente. Isso era Deus falando com Elias, beberá da torrente. Vai, igreja. Aos covos que ali mesmo te sustente. Vou resumir aqui, presta atenção. Deus disse a Elias, por causa da perseguição, ele disse: olha, vai para tal lugar, se esconde lá numa caverna. E Elias foi. Você vai beber da água que tem lá nesse poço. Amém? E ele disse assim: e os corvos vão te sustentar. Amém? Beberás da torrente e ordenei aos corvos. Deus deu ordem a passarinho para trazer alimento para Elias. Eu acho que você não entendeu não, irmão. Estava ele na caverna se escondendo para não morrer. Não tinha empresa, não tinha comida, não tinha alimento, não podia aparecer, nem podia buscar. Mas Deus disse: eu ordenei aos corvos levar o alimento para você. Passarinho trazendo comida. Mas para isso Elias tinha que se mover, ele tinha que obedecer a Deus, ele tinha que agir, ele tinha que ir, ele tinha que se movimentar para que o passarinho chegasse ao encontro dele. Ei, meu irmão, ação! Topa aí no seu irmão e diga: movimente-se, haja! Sabe aquela pessoa que diz: não quer se levantar da cama, eu estou depressivo. Ô, irmão, pelo amor de Deus. Pega esse comprimido, enfia lá no vaso, dá uma descarga. Levanta a cabeça! Ação! Quando você está agindo, Deus está dizendo aos pardais, espiritualmente falar: vai lá na casa de Diego. Vai lá na casa de Tiago. Vai levar o suprimento. Vai levar o que ele precisa. Vai levar os clientes. Vai levar o dinheiro. Vai levar a cura. Vai levar. Cadê os louvor? Pode vir para cá. Eu acho que você não está empolgado não, irmão. Glória a Deus. Vamos ler Tiago, capítulo 2, versículo 18. Aleluias. Comece a dizer, irmão: eu sou curado. Diga, comece profetizando daqui: eu sou curado. Diga: eu sou curado. A saúde está no meu corpo. Obrigado, Jesus. Meu filho serve ao Senhor. Eu já vejo ele na igreja. Chame a existência, irmão. Não pare de declarar a palavra.
Fale a palavra. A Bíblia diz, passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Pode tocar, viu? Aquele mesmo louvor, que eu quero aquele mesmo louvor. Nós estamos no embalo. Pastor, como é que o senhor sabe que você vai ganhar 1000 almas para Jesus? Eu não sei não, irmão, eu estou falando a palavra. Eu estou falando a palavra. Amém? O meu futuro depende daquilo que eu falo e daquilo que eu ajo. Daquilo que eu me movimento. O seu futuro vai depender disso. Como é que você se vê no futuro? Me ajuda aí o louvor. Como é que você tem se mentalizado? Como é que você quer o seu futuro? Se eu conseguisse aquela casinha, só com um quarto, com um banheirinho desse tamanho, tá bom demais. Aquele fusquinha para eu andar na pracinha. Você tem o que você fala. A palavra diz: se me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Amém? Vida ou morte está na tua língua. Vida ou morte. Amém? Diga: minhas contas estão pagas. Fábio vai ser arrebatado, Fábio. Está dormindo ali. Recebe, irmão. É Fábio, é? Vai. Glória a Deus, eu gosto dele, viu? Gosto demais. Ele é difícil vir para o culto, mas quando ele vem, mesmo que ele durma, dá o culto todo, mas ele vem. Tomara que ele venha para aqui e durma bem muito no dia 28, no dia da festa. Durma e seja arrebatado. Dia 28 e 29, viu? Eita, quem tiver com vontade de ir para a festa, eu vou orar para ele dormir aqui, se arrebatado aqui. Eita, glória! Aleluia! Dá um glória, irmão! Diga: eu estou no melhor lugar. Eu estou na melhor cidade. Diga: eu sou forte. Eu sou saudável. Eu sou curado. Eu sou próspero. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Aleluia! Aleluia! Eu profetizo uma igreja comendo o melhor dessa terra. Aleluias! Eu profetizo meus filhos avançando. Profetize: meus filhos chegarão mais longe do que eu. Profetize: meus filhos chegarão mais longe do que eu. Eu profetizo o casamento de Isaac e de Sara, irmão. Desde novinho. Eu já disse dessa igreja, um Isaac bem pequenininho, um cotoquinho. Uma vez eu fui falar com ele, ele falou com uma voz assim, uma voz meio esmorecida. Fala como homem, rapaz! Ele virou homem na hora. Olhe, eu profetizo, eu digo: ele vai casar com uma mulher abençoada. Eu já digo como vai ser o casamento dele. Eu estou falando a palavra. Eu estou falando o futuro dele. Todo mundo sabe o testemunho de Isaac. Estava morto na barriga, o bichinho. Eu orei, ele foi curado. Ele foi ressuscitado. Quando nasceu, que eu fui no hospital, tive um susto, rapaz. Eu digo: que menino feio da gota. Perdão. Digo: meu Jesus, será que é meu? Botaram um meteolato nele. Eu digo: isso é um extraterrestre. Tá doido. Mas a palavra funciona.
E mãe, parece que era a mãe que dizia: quem nasce feio se fica bonito. Depois eu digo: é desse jeito. Aí ele ficou bonito, a palavra funciona. Aleluia, dá glória a Deus. Aleluias. É o poder da palavra, irmão. Aleluias. Eu digo como vai ser. Ele vai casar com uma grande mulher de Deus, batizada com o Espírito Santo, com a mesma fé que a gente tem, a mesma unção. Sara vai casar com um grande homem de Deus. Eu falo sobre o futuro, para que eu veja o futuro dele. Amém? Profetiza. Por que Deus disse a Ezequiel lá no vale de osso seco? Quando Ezequiel chegou lá, tá vendo? O que é que tu vê, Ezequiel? Estou vendo um monte de osso enrolado um no outro aí. Profetiza, Ezequiel. Fala a palavra da vida. A palavra com atitude e ação. Eu cheguei de uma reunião de Serra Talhada, na época quando eu trabalhava com vendas, com enxaqueca de torar. Cheguei em casa, me deitei, e o Espírito Santo disse: quem é curado não fica deitado. Se levante, vá lá no muro. E eu fui. Gente, quando eu olhei para o muro, tinha... Sabe aqueles pesos que o cabo faz de concreto e cimento para malhar em casa? Eu olhei para ele, o Espírito Santo disse: pegue ele e comece a malhar agora. A cabeça estava já estourando. Eu peguei e comecei a malhar. Meu irmão, quando eu agi, algo caiu sobre mim. Aquela dor de cabeça está explodindo lá na cabeça do capeta. Ação, atitude. Amém? Não se sinta inferior não, irmão. Porque até para feiura tem jeito. Oh. Dá certo. Lenivaldo não casou? Brincadeira, irmão. Perdoe, viu? Fique chateado não. Brincando. Mas é a palavra. Por que eu digo isso? Porque todo mundo nessa terra nasceu. Deus designou um propósito. Deus fez propósitos e disse assim: eu vou fazer Diego para ele cumprir esse propósito na terra. Eu vou fazer Mariazinha para cumprir esse propósito na terra. Todo mundo é especial, irmão. Todo mundo tem seu valor. Aleluias. Nós estamos caminhando tudo para um barco só, para o encontro do Rei da Glória. Nós não somos uma igreja sofrência, não. Nós somos uma igreja que avança. Olha o que Deus disse a Moisés. Coloca aí Êxodo 14:15 na NTLH. Sabe aquele momento, estamos chegando na parte final, aquele momento que Deus libertou Moisés e os egípcios e os hebreus da escravidão do faraó? Eles não sabiam para onde ir, eles seguiram em frente. Vai para frente. Eles não podiam olhar nem para a direita nem para a esquerda, porque quem anda em fé não fica olhando para o lado não, com frescurinha não, querendo retroceder não, é valente. Porque a fé ela é valente, é tudo ou nada, ou vai ou racha, amém? Você não está só, você tem um suporte. Sabe quem é teu suporte? Dê para seu irmão, sabe quem é seu, topa nele, sabe quem é seu suporte? É Deus. Diga, ele pode ou não pode? Ele vai honrar a sua fé ou não vai? Amém? E Moisés com aquele 1 milhão de pessoas, ó, lá vinha Faraó atrás dele para matar, porque o diabo só quer matar. Quem não tem fé ele mata. Por isso que eu gosto da irmãzinha do Mucamba. Duvido ela perder um culto. Traz imbu para mim, traz pinha, traz. Eu penso numa mulher abençoada. Ela está marchando, ela está caminhando. Ela era cheia de doença.
Até a cabeça da unha dela doía. Foi curada. Dá glória a Deus pela vida dela. Porque a fé persevera. A fé persevera. A fé não olha para trás. Está entendendo? Topa na tua canela e pode dar na canela. Mas eu não vou recuar, não. O diabo tem raiva disso. Tem raiva. Quando você der vontade de chorar, dê uma gargalhada. Por isso que nessa igreja fica um monte de gente rindo. Porque é fé. E é uma expressão de fé. Porque o diabo fica com a mão na cabeça. Porque você está rindo. Não está dando certo não. É minha tentação. E você kkkkkk. Quando Moisés estava indo, que chegou em certo lugar, ele encontrou com o mar na frente dele. Não podia passar não, irmão. Coloca o versículo. Deus disse a Moisés. Olha o que Deus disse a Moisés. Eles pararam. Recua o versículo de novo. Apaga. O povo está olhando. Apaga, Isaac. Eita, Jesus. Quando Moisés estava indo lá, Deus encontra com Moisés. Não olha para a tela, não olha para mim. Deus lá, Moisés lá. E agora? Olha o mar. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos morrer. Quem anda em fé não morre não, irmão. Lá vinha Satanás, porque o faraó era Satanás, para matar Moisés e o povo. Sabe o que é que Deus faz? Olha o que Deus diz a Moisés. Olha o que Deus diz a Moisés. Lê. Eu quero que você leia, vá. Já. Disse a Moisés: por que você está me pedindo ajuda? Para. Que foi que Deus disse a Moisés? Porque você está pedindo ajuda a mim, Moisés? Olha para seu irmão e diga: por que você está pedindo ajuda a Deus? Olha o que Deus diz a Moisés. Qual é a resposta? Diga ao povo que marche. O que é marchar? Ação. Mas Senhor, como é que eu vou marchar ao mar? Não se preocupa não. Marche e verás a glória de Deus. Deus podia fazer eles andar por cima da água, igual Jesus. Jesus andou por cima da água, não. Mas Deus disse: marche. Imagina aqueles mó de cabas molengo, meio duvidoso. Será que... Porque fé não pode ter dúvida. Será que vai dar certo? Ó a água. Será que vai dar certo? Eu imagino Deus repreendendo: marcha, rapaz, cadê os homens dessa igreja? Porque era uma igreja também. Eles começaram a andar, botando o pé dentro da água. E à medida que eles andavam, molhavam as canelas, a água começava a se abrir. Ei, pode se preparar para um novo tempo, irmão. As portas vão se abrir. Aleluias. Tiago 2,18, fica de pé. Quem está cheio de fé aqui no coração? Você amanhã vai se levantar ousado. Você não vai se levantar triste, não. Começa o louvor, pode começar o louvor. Baixinho começa. Sabe por que você não vai levantar triste? Você vai levantar dizendo assim: você vai acordar, você vai dançar. Você vai dizer: esse é o dia que o Senhor criou para mim. Aleluias. Esse é o melhor dia da face da terra.
E depois da manhã você vai se levantar. Esse é o melhor dia da face da terra. Porque quem anda em fé não tem dia ruim. Vamos ler aqui, ó, Tiago 2,18 na NTLH. Mas alguém poderá dizer, você tem fé e eu tenho as ações. E eu respondo, então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Quem está entendendo? Ação, atitude. Eu vou fazer, vai dar certo, vai dar certo. Amém? Comece a falar, movimentar, agir. Não chegue nos cantos com a cabeça baixa não, parecendo um pinguim molhado não. Você for num gabinete do prefeito, não vá como você fosse um cururu inchado, não. Vá com ousadia. Você tem algo que eles não têm. A fé genuína, a fé preciosa. A fé que levanta o paralítico, cura o canceroso, abre os ouvidos. Morgana contando ontem, eu olhei para ela e lembrei. 2 anos tomando um remédio para dormir, medicamento para ansiedade. E o pior que o medicamento não fazia ela dormir. Ela foi para o monte e houve um rompimento. Ela saiu no monte, ela disse que está se acordando quase 11 horas. Foi, se eu não me engano. Sem tomar remédio, irmão. Eu quero ver o povo da fé celebrando. Vocês perceberam que essa canção tem tudo a ver? Aleluias. Presta atenção na letra. E começa a se mover pela fé agora.